Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast do Conexão Jurídico. E hoje a gente trouxe para debate 3 temas que são de suma importância e que estão em relevância no nosso cenário atual, que é o burnout, burnout e depressão. E para isso, claro, a gente vai trazer de forma leve para a gente conversar como isso impacta no dia a dia e também nas relações de trabalho. E para isso, né? Que tal a gente começar falando um pouquinho de como que tá a situação da saúde mental das pessoas no dia a dia, Valesca? Exatamente. Hoje em dia, pós-pandemia, né? Nós observamos o cuidado e a atenção que foi voltada à questão da saúde mental, principalmente no ambiente de trabalho. E aí a gente vai desenvolver ao longo deste episódio mais especificamente sobre cada diferença entre burnout e depressão. Hoje, o cenário é que isso impacta mais de 50% das mulheres. Por quê? A mulher em si, ela já tem uma sobrecarga, né? A mulher é multitarefas. E se nós formos analisar o cenário do Brasil, nós temos muitas mães solo. Então, que elas precisam gerenciar a sua casa, os seus filhos, dar conta ali do trabalho. Então, isso gera um estresse muito grande, o que tem impactado até mesmo na área previdenciária, nos afastamentos, pela questão de esgotamento mental. Então, é algo que traz um foco muito mais para hoje em dia, até porque tá ocorrendo muito impacto na Justiça do Trabalho, nos afastamentos, como eu disse, na questão do INSS, que teve um grande aumento ali. E até mesmo um limbo, né? Previdenciário, muitas vezes. Sim. Previdenciário trabalhista. E é difícil diagnosticar, né? Uma depressão. É mais fácil você conseguir diagnosticar se a pessoa tá com o braço quebrado, algo externo. Mas como que você vai falar realmente você está com burnout? Você está com burnout e depressão. E aí, quando que a gente pode observar que ela está, de fato, ligada ao ambiente de trabalho, né? A depressão, ela não está ligada propriamente ao trabalho. Uma pessoa pode muito bem ter depressão e isso não tem nada a ver com a atividade que ela desenvolve, mas pode ser agravada em decorrência do ambiente de trabalho. Diferente do burnout. O burnout, ele é um tiquinho mais cedo do que o burnout. Ele é um passinho para trás e acomete muito mais também os empresários. E também temos o burnout, que é aquele estresse crônico, é a produtividade que nós estamos hoje em dia inseridos e toda hora nós temos que responder. O WhatsApp não pode ficar com mensagem não lida, senão perde-se cliente, o chefe não aceita e aquela pressão de produtividade a todo momento. É verdade, uma sobrecarga muito grande. E como a Valesca bem pontuou aqui, né, o burnout, um pouco diferente aí do burnout, que no burnout talvez ele seja um pouquinho mais fácil de identificar, porque a pessoa passa a produzir muito menos, né? Ela já não rende tão bem, então o empregador, um departamento de RH, ele vai ter uma facilidade maior de identificar isso, uma vez que esse empregado ele passa a não produzir tanto, né? Então se percebe que algo não vai muito bem. Já no burnout, como a Valesca falou, é uma situação que acaba acometendo os autônomos, né? Os empresários, porque é uma situação de produtividade total, né? Então, a ideia da palavra, né? O burnout é exatamente de que está queimando, né? Então, a pessoa está em alta produtividade, ela está entregando muito resultado, mas ela está à beira de um colapso, né? Ela está já muito próximo de um esgotamento, né? Costuma-se dizer, né, que ela antecede o burnout, mas talvez nem aconteça o burnout na situação dessa pessoa, né? Ela pode, sei lá, desencadear outros tipos de agravantes, né? Talvez até mesmo um infarto. Uma crise de ansiedade. Talvez um AVC, porque essa pessoa ela tá tão, eu diria, numa linguagem bem popular, ela tá a milhão. Né? Ela tá a mil. Exatamente. Né? E isso é uma coisa que acomete empresário, porque é diferente um pouquinho do burnout lá,
Porque no burnout a pessoa para de render. Sim. Normalmente, no ambiente de trabalho, né? Então, é aquela pessoa que vem sendo cobrada, metas, e essa pessoa começa a cair para a produção, né? Metas, às vezes, inalcançáveis, Sim. metas inatingíveis. Já no burnout, quem se cobra é a própria pessoa, né? O próprio empresário, um autônomo, um advogado. Essa pessoa, ela se cobra, ela quer entregar, ela quer produzir cada vez mais. E aí não tem descanso, não tem folga, não tem férias. E vai. E quando tira férias, a mente não para. E começa, né, em todas essas situações, são pequenos sinais que começam no dia a dia, e aí também vem, né, quando a gente fala de burnout, do empresário estar atento aos pequenos sinais, até a própria depressão, né, agora trazendo o olhar para o trabalhador, são pequenos sinais do nosso dia a dia. Então, a gente precisa estar atento e começar a tratar antes que se agrave. Ter uma comunicação muito clara com o funcionário, tentar entender se esse cenário que ele está, muitas vezes do esgotamento mental, e até mesmo propriamente o esgotamento físico, se é um problema que está sendo acometido dentro do ambiente de trabalho, ou até mesmo é uma situação do cotidiano dele que reflete no trabalho. Então, é interessante que todas as empresas, elas tenham, de fato, uma comunicação clara com o funcionário, tragam ele para conversar, tenham essa rotina de conversa aberta para também entender, né? Porque, às vezes, o problema é lá fora, mas se exterioriza no ambiente de trabalho. Exatamente. Né? E aí, a gente também precisa ter isso bem claro para depois... acaba que fica inevitável e esgota a relação, né? Se torna insustentável, e esse trabalhador acaba saindo e acha que o que agravou ou o que cometeu foi o ambiente de trabalho. Sim. Mas, na verdade, pode ter sido uma situação alheia que ele estava vivendo num cenário familiar, e ele exteriorizou no trabalho e acreditava que era o trabalho. Até porque tem muitos empregados que também têm os bons empregados que de fato acreditam que tenha se agravado em decorrência do trabalho, mas nós também temos aqueles empregados que falam, não, eu quero aqui uma doença ocupacional porque eu vi um vídeo na rede social e eu tenho o direito. E aí, não, então eu vou ingressar com uma reclamatória pedindo um dano, uma doença ocupacional, quando na verdade não tem o nexo de causalidade, né? Em outros episódios, nós batemos muito nas nossas lives, nós enfatizamos muito que é a necessidade de ter um compliance. Porque exatamente como a Ellen disse, se a empresa tem um canal de diálogo, se ela tem ali o empregado tem o acesso ao seu supervisor, ou se é uma empresa pequena, tem acesso ao dono, de diálogo, de falar aquilo que ele está passando, como ele está se sentindo, facilita. A empresa consegue dar uma assessoria, ter alguma atitude. Mas quando não, isso tudo se torna muito distante e desgastante. Sim, e até mesmo levar, né? Quando não tem esse compliance, não tem essa assessoria jurídica, o empregado que leva uma situação desse tipo, né, uma situação que está gerando um desconforto nele, muitas vezes é muito mal interpretado e até demitido. Né? Então aí fica aquele ambiente temerário, né? Não sei se eu posso levar essa informação para os meus superiores, pode me render uma demissão. E eu costumo dizer também que a maior parte do nosso dia a gente passa no ambiente de trabalho. Né? Todos os funcionários, a maior parte do dia, estão no ambiente de trabalho. Então, se você está num ambiente que não é acessível, que você não tem diálogo, que você não consegue ter uma comunicação clara, seja com o supervisor, seja com os demais colegas, esse esgotamento mental, ele também começa a progredir, chegando a um nível de exaustão em que o funcionário simplesmente não consegue mais estar naquele ambiente de trabalho, que dia após dia vai agravando. Então, é por isso mesmo que a empresa ela tem que ter essa atenção, tem que ter esse cuidado com o funcionário, estar atento a todo e qualquer sinal que dá. Porque, como eu disse, né, a maior parte do nosso dia a gente está no ambiente de trabalho. Então, se é um ambiente que favorece a esse adoecimento, essa agravante, vira insustentável, né? E, de fato, existem ambientes de trabalho que contribuem para o adoecimento das pessoas, né? Então, e aí tem alguns riscos, né? Algumas situações que contribuem e que elas estão
claras até mesmo na CLT, né? Sim. Então, por exemplo, o empregado precisa ter o intervalo intra-jornada, né? Ele precisa ter o horário de almoço dele, horário para refeição e descanso, né? Ele precisa ter o interjornada, que é entre um dia de trabalho e outro, e ter um período mínimo para descanso, para lazer, para estar com a família, coisas que fazem bem, né, para a saúde mental. Também é necessário as férias, né, que o empregado tire suas férias adequadamente. Isso não é sem serem um excesso, sem serem interrompidas, né? Tudo isso que a CLT mesmo, a gente daqui a pouco vai falar sobre outras, né, normas que vêm para tentar combater essa situação e amenizar isso, mas a própria CLT já traz, né, algumas situações que se a empresa observar apenas essas, já acredito que já minimiza, né, horas extras, não fazer mais do que 2 horas extras por dia, e por aí vai. Né? E o que você está dizendo sobre as férias é muito importante, porque as férias, elas não são simplesmente, estou em casa. Não, é uma recarga da bateria. É para, literalmente, a saúde mental. E quando o empregado vende as férias, porque de fato precisa do dinheiro, ele está vendendo a saúde dele. E não adianta o funcionário sair de férias e ficar de sobreaviso. Fica ali à disposição da empresa, porque tem um cargo de gerência. Olha, mas não tem alguém. Então, treine pessoas para ficar no seu lugar. Porque você precisa descansar. Mas se eu treinar, essa pessoa vai puxar meu tapete quando eu voltar. Então, se você realmente é bom, se a empresa realmente valoriza, isso não vai acontecer. Exatamente. Não é? E até mesmo outra situação agora que a gente está falando de saúde mental, e trazendo um pouco da Justiça do Trabalho também, propriamente, há muitos anos atrás, a Justiça do Trabalho costumava julgar doenças ocupacionais que a gente chamava de LER, doenças repetitivas, né, desenvolvidas no ambiente de trabalho. Hoje em dia, a realidade é que a Justiça do Trabalho tem julgado doenças ocupacionais relacionadas à saúde mental. Sim. Né? Hoje as pessoas elas não estão mais adoecendo por atividades repetitivas, elas estão adoecendo mentalmente. Inclusive, até vou mencionar um caso que eu vi, de uma reclamante que entrou com uma ação porque ela realmente desencadeou, ela já tinha um quadro depressivo, mas esse quadro ele foi agravado no ambiente de trabalho. E no próprio laudo médico saiu a conclusão de que 50% do agravamento da saúde mental, da depressão que ela tinha, foi agravado no ambiente de trabalho. Então imagine esse laudo lá na Justiça do Trabalho, o reflexo que isso vai ter para a empresa, né? Saber que você contribuiu para o agravamento de uma doença mental de um funcionário seu e você terá uma indenização muito pesada, né? E o que é justo? E as empresas não podem achar que é frescura do empregado. Não é. Depressão é algo sério. Burnout é algo muito sério. Burnout também. Então, não leve como meramente... só tá reclamando. Ela é chata, assim. Ele é chato, ele tem um probleminha. Não. Leve a sério. Porque assim como você gostaria que algo que você falasse fosse levado a sério, leve a sério o seu colaborador. Porque ele está ali também auxiliando a sua empresa. Se você não está satisfeito, melhor que você sente, dispense, mas escute, sobretudo, o seu funcionário. E você, funcionário, fale para a gerência, fale para o seu patrão como você está se sentindo. Hoje, nós vemos nos atestados médicos que tem o CID próprio. Burnout hoje, ele não é um mimimi, ele é uma doença literalmente reconhecida pela OMS. Então, muitos atestados, nós que advogamos para empresas, nós vemos o CID lá, olha, ansiedade. Tudo começa ali numa ansiedade. Tudo começa numa ansiedade, né? Tudo começa pequeno. E aí é um afastamento pequeno, um afastamento menor, que vai vindo outros atestados, começa naquele pequeno atestado, começa a picar, quando vê tem um afastamento no INSS por depressão, ansiedade, crises, né? Picos de ansiedade, muitas vezes relacionados ao trabalho, propriamente, algo que poderia ser absolutamente evitado pelas empresas, né? Exatamente, a gente vê... há estudos que dizem que as férias não é saudável se você tira 30 dias. O ideal é que ela seja fracionada várias vezes no ano, porque assim você tem mais períodos de descanso
em períodos menores. E dizem que uma média de melhor período é de 8 dias. A gente sabe que a CLT não permite que o primeiro período seja inferior a 14. Sim. Mas, de todo modo, fracionar é muito bom, né? E a reforma trabalhista também trouxe essa questão. Muitas pessoas acharam, agora não tem mais férias, como é que ficam as férias? E isso vai render um outro episódio aí de um podcast falando sobre férias. Essa flexibilização que a reforma trabalhista traz, ela de certa forma contribui para que as empresas, ela contribui, eu digo, em favor do empregado, porque ela de certa forma flexibiliza, ela facilita um pouquinho a questão das férias, de alguma forma a empresa vai conseguir conceder de uma forma melhor essas férias, né? E realmente é algo absolutamente necessário, né? E importante essa coisa do fracionamento, né? Tanto que até Deus mesmo, né? Trabalhou 7 dias e descansou. 6 dias e descansou no 7º dia, né? E aí a gente tem também a questão do trabalho ao domingo, né? Que a CLT também vem trazer regras sobre isso. Principalmente para as mulheres. Principalmente para as mulheres, como você falou no começo, né, que já tem uma sobrecarga maior, então é necessário que se observe essa coisa de não trabalhar de segunda a segunda, Sim. né, numa certa continuidade, frequência, né, que é totalmente prejudicial para a saúde, né. Exatamente. E até nesse mesmo contexto, né, a gente sabe que agora surgiu a NR1, né, que a gente já fez, inclusive, uma live falando um pouquinho, explicando como ela veio para nós, né? Novamente, o empresário muitas vezes olha, mais uma norma para ser cumprida. Mas não, ela veio como um pedido de socorro muitas vezes, né? E a NR1 ela veio justamente para que as empresas tenham esse cuidado, comecem a gerenciar e avaliar os riscos psicossociais, que é a situação do estresse, da ansiedade, metas inalcançáveis, gerenciem essas situações e coloquem no PGR, né? Que é o Programa de Gerenciamento de Riscos de forma geral. E que é justamente para documentar e registrar esses possíveis riscos que o colaborador venha a ter no ambiente de trabalho. E acredito que essa NR1, ela também vem justamente com esse olhar da saúde mental, porque a gente precisa, né, estava precisando já, porque a gente sabe que metas inalcançáveis acontecem em muitas empresas. Banco Principalmente, telemarketing. Inclusive, esses setores são os setores que vão ser mais fiscalizados, né? Até saúde também. E ele veio para justamente fazer essa avaliação e para que a empresa também venha a cumprir, venha ter esse olhar com o colaborador. Como vocês falavam, não é aquele mimimi, né? É sim, de fato, gerenciar esses riscos, de que forma que eles vão impactar na saúde do trabalhador. E a partir disso, então, buscar ferramentas para coibir, né, diminuir esses riscos, seja com treinamento, seja com acompanhamento propriamente de um psicólogo dentro das empresas, dentro das possibilidades. Então, as empresas, elas vão precisar buscar mecanismos para se adequar, para gerenciar esses riscos, para tentar minimizar a questão da saúde mental, das doenças da saúde mental dos seus funcionários. E vale lembrar que essa norma, que na NR1, a NR1 sempre existiu. Ele simplesmente adequou, aumentou ali e entrou essa questão das doenças psicossociais, a necessidade do cuidado e tudo. Então, ela sempre existiu. As normas regulamentadoras, muitas empresas não conhecem. Por isso, a gente sempre bate aqui na tecla da assessoria jurídica, porque você precisa conhecer as obrigatoriedades da sua área, do seu negócio. Porque se você não dominar a legislação, as obrigatoriedades do seu negócio, virá uma fiscalização e você receberá uma multa administrativa, você sofrerá uma reclamação trabalhista. E aí, muitas vezes, desnecessariamente, simplesmente por falta de uma orientação jurídica. Verdade, até mesmo as denúncias, né, que existiam no Ministério do Trabalho, sindicato, e o Ministério do Trabalho e Emprego com essa atualização da norma regulamentadora, ele visa exatamente prevenção, né,
Então, é prevenir, porque muitas vezes o ambiente de trabalho, talvez até o empregador não saiba, né? Às vezes uma empresa um pouquinho maior, o empregador não tem acesso ao ambiente ali das pessoas que trabalham, mas o ambiente é tóxico, né? É fofoca, é disputa, é concorrência desleal ali, ambiente comercial, né? Vendas, a gente sabe que às vezes um puxa o tapete do outro e tal. Então, essa questão da norma regulamentadora, ela vem no sentido de prevenção e de haver também ali um monitoramento melhor do ambiente de trabalho e da situação que as pessoas estão trabalhando ali, né? Lembrando que já era para estar em vigor, né? Sério que... Mas... a partir de 2026, então, as empresas têm esse prazo aí de 1 ano para se adequarem. Na prática, já vejo que tem empresas que estão buscando preventivo, que já tem essa orientação, inclusive algumas a gente já orientou, já está buscando medidas, já estão caminhando para se adequar. E o quanto isso acontecer, o quanto antes elas buscarem se adequar, melhor vai ser para elas, para evitar até mesmo uma fiscalização e uma multa, né? É porque fiscalização já está acontecendo, né? Só a aplicação de multa que for a partir do ano que vem, né? Exatamente. Então deu aí um vacácio legis aí. De 1 ano. O problema disso é que o empresário pensa, não, ano que vem eu resolvo, né? Ano que vem. Aí quando chega o ano que vem, já chegou o ano que vem. Aí vem o desespero. De uma música, né? Aí vem o desespero. E é exatamente assim, porque o brasileiro tem aquele hábito, né? De deixar tudo pra cima da hora. Exatamente. Então, nós já estamos alertando. Desde abril a gente tá alertando, né? Porque a implantação de uma metodologia, de um compliance, enfim, para adequação a essa NR1 não é algo que... uma assessoria jurídica vai conseguir fazer da noite para o dia. Não vai. Exige tempo. Então, quanto antes as empresas iniciarem, né, essa movimentação para se adequar, melhor para elas por conta das multas, né, que vão iniciar a aplicação de multas, mas também porque quanto mais rapidamente você tomar iniciativas quanto a isso, melhor. E mais rapidamente você vai estar o seu ambiente de trabalho, né? E nesse ponto também as empresas sempre nos questionam, mas de que forma que eu vou descobrir como está o ambiente de trabalho, né? Porque olhando por fora tá tudo tranquilo. E aí vem também a dica para os empresários. Hoje o compliance propriamente, ele tem várias ferramentas que você não precisa adotar todo o programa, você consegue usar elas de forma individual. E uma dessas ferramentas que tem mostrado grande efetividade para saber como está o seu ambiente de trabalho é a pesquisa interna de clima, em que você faz um formulário totalmente anônimo, né? E aplica ele dentro da empresa, em que os funcionários vão trazer situações. E nós aplicando já vimos a diferença, porque às vezes na conversa o funcionário não se sente tão confortável em expor algumas situações, até pelo medo de represálias, né? E às vezes com o próprio gerente, como que você vai falar? Exatamente. Se a situação é com ele. E às vezes não tem situações de assédio. Às vezes o assédio vem do próprio gerente. E a gente sabe que pequenas empresas hoje, elas não têm um canal propriamente de denúncias de qualquer situação. Então é importante que as empresas busquem essa ferramenta, façam pesquisas internas, tentam ver, né, com outros olhos como está o clima do ambiente de trabalho, porque pequenas situações do dia a dia, como eu falei, elas vão inflando até se tornarem insustentáveis. Então, quanto antes você conseguir prevenir para que não chegue a esse nível insustentável, através de um formulário, os funcionários têm essa maior... se sentem melhor, se sentem à vontade para colocar e expor todas as situações. Se sentem mais seguros. E após esse formulário, a gente senta, avalia os dados e traz para a empresa. Olha só, esses pontos aqui são os pontos críticos. Vamos melhorar? Vamos fazer um treinamento? Vamos buscar resgatar alguma coisa? Às vezes até a própria cultura da empresa, ela não está tão alinhada com os funcionários, eles estão um pouco perdidos com a cultura da empresa, e acabam exteriorizando em fofoquinhas, em implicância com o colega. E são situações que sim, né, se forem vistas pelo colega de outra forma, podem ir ocasionando uma doença mental, um esgotamento mental. Sim, até porque esse canal de denúncia que você menciona, né, é muito mais interessante para a empresa ter isso dentro da sua empresa, um canal onde o empregado possa fazer uma reclamação, uma denúncia, do que ele fazer uma denúncia anônima, por exemplo, no Ministério do Trabalho e Emprego, ou uma reclamação trabalhista. Então, ter um canal
de comunicação com a empresa sobre esse tipo de situação é muito vantajoso para a empresa, né? Então, às vezes, uma norma regulamentadora como essa vem e ela traz coisas que são realmente muito boas para a empresa também, mas a gente tende, né? Os empresários tendem, e eu falo a gente porque eu também sou empresário, a gente tende a ver isso sempre com maus olhos, né? Poxa, mais um encargo, mais uma obrigação para a empresa. E não é. Então, a empresa adotando alguns mecanismos, né? Claro, sempre com uma assessoria jurídica isso é importante, né? Porque a empresa não vai saber o que fazer para se adequar, né? Mas não só o canal de denúncias, como também fazer treinamentos, né, com a equipe, como evitar, às vezes até coisa básica, né? A Ellen comentava com a gente sobre uma palestra que ela foi dar, que era para falar pro amigo, como é que era? Era pra falar pro amiguinho que não pode fazer brincadeira sem graça, que o outro pode se ofender, né? Eu tenho um filho de 10 anos ou de 15. O de 15 brinca, tem as brincadeiras pesadas com o menor, e o menor já falou para ele assim, olha, quando você brinca com relação a alguma coisa e a pessoa não gosta, e você continua brincando, isso não é mais brincadeira, isso é bullying. Né? Então, e já às tem vezes, consciência. Já tem a consciência. Então, a empresa promover treinamento dentro do ambiente de trabalho para trazer essa conscientização para todos de que, às vezes, aquela brincadeira que para você é uma brincadeira, para outra pessoa pode ser motivo que vá desencadear uma depressão. Exato. E mais do que isso, quando a empresa promove ali uma palestra, além do cunho educativo e informativo, ela também está cumprindo uma norma. Então, o funcionário, em uma possível reclamatória, ele não pode falar que ele não tinha um conhecimento de que tal regra não existia. Sim. Por quê? Porque ele foi treinado. Permitido. Exatamente. Então, ali é interessante ter a política interna de conduta, o regulamento, tudo bonitinho, e palestra. Seja palestra feita por escritórios de advocacia, por psicólogos, por profissionais do RH, para que oriente exatamente sobre essas condutas e sobre essas situações. Porque lá na frente, a empresa vai estar documentada também. Olha, nós promovemos treinamentos, nós demos toda a assistência aqui para o funcionário, então o que ele está pedindo não procede. Ou o que ele está pedindo, a gente não tem essa documentação comprovando que a gente cumpria. E aí, como que faz? Quando vem uma fiscalização, a fiscalização não vai falar, olha, Ellen, eu quero tal documento. Peraí que a gente vai implementar daqui para frente. Não, ele já quer, porque já existe uma obrigação. Lá no E-Social, o PGR já tem que ter, o PCMSO já tem que ter, antes do funcionário trabalhar já tem que constar lá no E-Social. Então, são obrigatoriedades das empresas que devem ser cumpridas. Então, quando vem uma fiscalização por uma possível denúncia, já vai vir a multa se você não tiver documentação. Então, não espere. O que nós, do Conexão Jurídico, sempre fazemos é alertar vocês para as obrigatoriedades, para que vocês não sofram sanções, punições em detrimento da ausência de conhecimento. Por isso que nós estamos aqui sempre alertando, sempre buscando de uma forma clara, sem um juridiquês pesado, para que vocês consigam entender de forma fácil e enxergando com exemplos diários o que pode estar acontecendo aí na sua empresa. E outro ponto bem importante que eu também gostaria de trazer para nós conversarmos um pouquinho é: empresário, treine seus líderes. Treine, capacite para que o líder ele seja aquela pessoa que vai poder acolher o funcionário e não represar ele. Que ele saiba entender e, sobretudo, ele tenha um acolhimento humanizado e ético, né? Porque, às vezes, a própria pressão no ambiente de trabalho, a própria situação vexatória, as próprias cobranças de meta inalcançáveis, elas partem dos líderes. Então, de que forma que os meus líderes estão sendo treinados para ter esse acesso aos colaboradores? Porque muitas vezes o empresário ele não tem o contato direto com os funcionários, e sim ele tem os seus líderes. De que forma que esses líderes estão tendo relacionamento com os colaboradores? Eu estou fiscalizando qual que é o limite dele, qual que é o limite de uma cobrança simples até uma cobrança exaustiva?
Será que como que tá o meu pessoal lá? Como é que o RH tem lidado com isso? Eu tenho uma comunicação clara dentro da minha empresa de como é que funciona uma cobrança com os meus funcionários? Como é que o RH pode fazer uma cobrança? Como é que o RH pode trazer toda essa situação das metas, os líderes? Então, é importante também, além do treinamento com os colaboradores propriamente, trazer para a liderança também. Trazer que todas essas situações que envolvam cobrança com os funcionários, que sejam cobranças humanizadas. Que a gente não vá... Que o funcionário, quando ele precise falar com o seu líder, que ele saiba que ele consegue chegar nessa pessoa. Que ele saiba que ele tem um acesso. E não que ele já olhe com aquele olhar... Não vou relatar isso, não vou levar isso pro meu líder, que vai ser pior, vou engolir. E aí que começa o problema, né? Quando a gente começa a engolir. É importante que o empregado ele tenha na liderança dele que seja uma liderança humana, né? Humanizada, e não uma liderança totalmente autoritária. Isso, é extremamente importante, porque daí vai gerando estresse crônico. As crises de ansiedade, as crises de pânico, falar, eu tenho que ir para aquele lugar, eu tenho que ir para aquele lugar. E aí... Geralmente dizem que a avaliação da empresa ela começa no domingo. Exatamente isso que eu ia falar. No domingo. A pessoa, no domingo, ela fala, não, amanhã tem que voltar para aquele inferno. E aí, é por isso que foi uma reportagem. E aí é por isso que a segunda-feira, muitas vezes, é a campeã dos atestados médicos, né? Porque a pessoa, às vezes, no domingo, ela já começa a realmente se sentir mal, né? Essas doenças que a gente está falando que são doenças da mente, elas refletem no físico, né? Então, a pessoa só de mentalizar, de pensar que amanhã tem que ir para aquele lugar, ela começa hoje a ter uma dor de barriga. E aí ela vai realmente para o hospital, e aí na segunda-feira a empresa fala, sempre na segunda-feira ele traz atestado. E quando não, o que gera? Psoríase. Né, que são aquelas dermatite, né, e isso tudo a gente tá falando do empregado, né, quando a empresa é pequena, o empregador ainda consegue saber, tal fulano não tá bem, tal fulana não tá bem, mas é exatamente isso que a Ellen falou, treine seus líderes, porque a empresa vai crescer. E quando tiver filiais? Nem sempre, quando o negócio se expande, você já não sabe mais o nome de todos os seus colaboradores. E aí, como que faz? Porque aí você não sabe mais quem é aquela pessoa, qual o histórico daquela pessoa, por que aquela pessoa tá faltando. Fala, olha, pessoal, a gente notou aqui que nos últimos meses você trouxe tantos atestados. O que tá acontecendo? Não no sentido de, olha, a gente vai te dispensar, não num tom de ameaça, Sim. mas num tom de acolhimento mesmo. Justamente por isso que lá no início eu falava dessa comunicação, até para entender o cenário. Às vezes é uma situação que tá acontecendo fora do ambiente de trabalho e que acaba trazendo para o ambiente de trabalho. Então, tenta entender. É o trabalho, é a família, porque muitas vezes o funcionário ele tá sofrendo umas outras situações no ambiente pessoal dele e vem pro trabalho já com aquela situação toda. Com aquela carga, né? Olha um ponto muito importante que você acabou de falar e que me trouxe aqui à memória. Um ponto que pode estar acontecendo muito é a violência doméstica. Exatamente. E ali a pessoa está sofrendo uma violência doméstica. O que a empresa pode fazer? A empresa pode acolher, né? Porque hoje em dia a empresa consegue trabalhar juntamente ali com a Lei Maria da Penha, com o INSS, afastar, né? Suspender este contrato, né? Por 6 meses, se não me falha. E trabalhar em conjunto, acolhendo essa mulher que está em violência doméstica. Mas teve um episódio de uma cliente que me procurou e era uma rede de supermercado muito grande. E ela falou, olha, eu estou me separando e ele está me ameaçando. Ela era caixa nesse mercado. Eu tô sofrendo aqui uma possível violência doméstica, porque ele falou que qualquer hora ele vai me matar. Aí a empresa simplesmente falou pra ela, então, infelizmente a gente não pode fazer nada. Tá aí a falta da assessoria jurídica. Por quê? Eles não analisaram que se esse homem vai
pega uma arma, porque hoje em dia, para quem é correto comprar uma arma, ou qualquer pessoa, é uma burocracia muito grande. Mas para o bandido... Tá mal intencionado, tá facinho. Pro bandido é muito fácil. Então a gente não conhece o outro. E se ele me pega uma arma e vai atirar nela e acerta um cliente? De quem é a responsabilidade? Vai ser do mercado. Então, ele não conseguiu analisar num todo e acolher aquela funcionária que estava precisando de uma ajuda pontual. Então, é muito importante que o empresário esteja atento e acolha, principalmente no momento tão vulnerável. E hoje em dia, o índice de feminicídio está muito alto. Tá muito alto, então nós precisamos deste alerta mesmo. Empresários, fiquem atentos. Qualquer sinal dos seus funcionários, não leve como mimimi, né? Nem volta, sempre. Vai ter na tecla, mas sim acompanhe, né? Acompanhe, registre tudo, principalmente registre essa atenção e esse cuidado que você está tendo para depois lá na Justiça do Trabalho não poder falar que a empresa não deu amparo também, né? Exatamente. Isso que é muito importante. Documentar, registrar, seja qualquer situação, né? Chama o colaborador para trabalhar, olha só, a gente vai gravar aqui, quem sabe, a nossa conversa para deixar nos seus arquivos, para demonstrar que a empresa tentou entender tua situação, ou até mesmo documentado, né? No dia tal, conversei com um funcionário para tentar entender a situação, porque a gente precisa documentar essas situações, né? Assim como todas as outras, essa não é qualquer situação. Ela é uma situação delicada, ela é uma situação de atenção, e o empresário também precisa se precaver para que não venha aquelas ações de acho que vou processar a empresa por uma doença ocupacional. Eu tô precisando de dinheiro. E às vezes a empresa tá tão mal amparada juridicamente, documentalmente, que perde, né? O empregado entra com a ação e ainda ganha. Muitas vezes sem ter o direito de fato, né? Exatamente. Tem empresas também, que eu tenho visto por outro lado, que já estão bem preocupadas com essa questão da NR1 e buscaram plano de saúde que tivesse esse acompanhamento psicológico. Legal. Então, pelo menos uma vez por mês, os funcionários têm ali à disposição uma consulta. E assim, né, empresa, a gente sabe que o objetivo da empresa é lucro. Sim. Né? Então, se a empresa considerar que o investimento que ela faz nessas condutas, nessas práticas, nesses procedimentos, né, preventivos, não só previne prejuízos, mas também traz uma produtividade maior dos empregados, eu acho que talvez fique uma forma mais prática e objetiva da empresa enxergar isso como algo benéfico. Exatamente. Além disso, eles também conseguem, a título do plano de saúde, ter um abatimento ali no próprio imposto de renda. Vamos usar o exemplo da Google, né? Que tem aquela salinha lá para descanso. Descompressão. Olha só o quanto avançado eles estão. Há quanto tempo eles trouxeram isso, né? Não precisou ter a nova norma, a nova disposição na norma. Eles já trouxeram isso porque eles sabem do impacto. Eles já entenderam, exatamente. E se tem aquela situação, se tem placa, tem história. Então, se eles têm, é porque eles realmente entenderam esse cenário, eles realmente e viram a importância disso, né? Sim. E é aquela situação. Pessoas felizes rendem e produzem muito mais. Então, se teu funcionário tá feliz, se ele está num ambiente de trabalho saudável, principalmente, né? Saudável, ele vai entregar mais, ele vai produzir mais, a tua empresa também vai fluir melhor. Porque, como eu disse, a maior parte do nosso dia a gente tá no ambiente de trabalho. E você falou, né? Pessoas felizes entregam muito mais, né? Rendem muito mais. E pessoas feridas ferem, né? Exato. Então, aí a pessoa que tá ali machucada, a pessoa que tá ali passando por uma situação delicada de uma dessas doenças, ela tende a fazer com que aquilo se expanda ali dentro, né? E aí o ambiente vira um verdadeiro inferno. Aí é o burnout. Ela já tá no limite dela, já estoura com todo mundo. E aí, se um colaborador tem alguma demanda e tá com dúvida, não vou perguntar porque aquela pessoa é mal educada. Tá, mas e o dono? A responsabilidade é do dono? Cadê o dono dessa empresa que não tá olhando isso?
E agora até resgatando... Cadê o pastor das ovelhas que não tá cuidando, E agora, né? resgatando um pouquinho do burnout. Burnout. O on lá, o do empresário. Primo do burnout. Isso! Vendo pelo viés do empresário, né? A gente sabe que no Brasil tem sido um desafio ser empresários, né? A gente sabe o quanto o empresário sofre para manter o seu negócio, principalmente para abrir. Já começa na situação de você abrir um CNPJ, né? Então, ele também precisa ter esse acompanhamento, manter a sua terapia em dia. Porque muitas vezes eles chegam a um esgotamento que ele mesmo não consegue manter o seu próprio negócio. Né? E o que acontece? Ele também vai acabar exteriorizando isso nos próprios funcionários que eventualmente ele venha a ter, né? Ou nos clientes propriamente, né? Ele começa aquela situação daqueles xingamentos, começa um pouquinho tirar a raiva, né? E aí se torna também uma situação muito grande. Então é importante também esse olhar para o empresário, que ele esteja atento à sua saúde para que ele consiga manter o seu negócio também. Levando em consideração, como acho que a gente já mencionou em outro episódio, que a economia do país, ela não é uma economia super desenvolvida. Então, hoje, o Brasil ele é feito das pequenas empresas. A maioria, se você for ver, são pequenas empresas. São os MEIs, microempreendedores. Muitas vezes eles não têm um funcionário, são eles. Deixa eu ver aqui comercial. Boa tarde, eu sou o comercial. Deixa eu ver com o financeiro. Boa tarde, eu sou o financeiro. Então, assim, ele chuta a bola e... Cabeceia. Isso. Faz tudo. Escanteio e cabeceia. Exatamente. E aí, realmente, ele chega numa estafa mental, uma carga tributária alta. Cliente demandando, família demandando, ele vê o governo com essas mudanças financeiras, então tudo gera muita insegurança, uma mensagenzinha que eu às vezes costumo compartilhar, vira e mexe eu compartilho essa mesma mensagem, ela fala o seguinte, que o cliente quer desconto, o empregado quer aumento e o governo quer imposto. A situação do empresário é muito difícil, né? Exatamente. Todos os pontos ele vai ter que... Ele resumiu, acho que o episódio, praticamente. Burnout é isso. Então, é todo mundo querendo um pouquinho, mas a gente se equilibrando para tentar atender a todos. E isso acaba trazendo um desgaste mental e emocional muito grande, sem esquecer que é necessário cumprir a legislação. Não tem como, não dá pra você passar no sinal vermelho sem que você receba uma multa, se ali tiver um radar. E detalhe, as multas que nós estamos falando aqui não são multas de trânsito, não são multas de 100 e poucos reais, não. São multas pesadas. A partir de 8 mil, algumas. Outras, de acordo com a quantidade de empregados, um valor X por... Ainda nem tá definido. Enfim, Então, são multas realmente pesadas. E a insegurança jurídica, nesse momento, ela ainda existe, mas é um tema que já está dando para a gente alertar bastante as empresas sobre os riscos e as necessidades que elas têm daqui para frente. Exatamente. Então, eu acredito que uma das práticas de prevenção, então, é se cuidar. É a empresa cuidar do ambiente, buscando ter ali um ambiente mais tranquilo, mais saudável, de descompressão. Lembra, a gente não está falando aqui sobre a ausência de cobrança. Não, porque todo lugar vai ter pressão. Porque se a SLT tem subordinação, né? Exatamente. E quem é PJ também, porque a gente também, enquanto advogados, a gente se cobra muito, porque nós temos que trazer um resultado para o nosso cliente, mas a gente depende do judiciário. Em contrapartida, o judiciário tem metas altíssimas, pressão altíssima ali, sabe? Então, também é puxado. Então, todo mundo tem pressão, todo mundo tem meta. Vamos respirar, porque somos adultos e também precisamos aprender a equilibrar. Exato. Então, pressão sempre vai ter, cobrança vai ter, porque faz parte, ser humano. Mas, enfim... O importante é que a gente busque de toda forma equilibrar a cobrança com o acolhimento.
É isso mesmo, eu acredito que ficou um episódio bem dinâmico, né? Que a gente conseguiu abranger todas essas questões que estão nas relações de trabalho, estão sendo inevitáveis, né? A gente vê, inclusive, um aumento muito grande. E aí fica um convite também para quem estiver nos assistindo, ouvindo, para acompanhar os nossos próximos episódios. Nos siga no Instagram, @conexão.jurídico. Ative o sininho. Ativa o sininho aqui, você está assistindo aqui no canal no YouTube, ativa o sininho, se inscreve. E é isso. Se tiver sugestão também de tema pra gente abordar aqui nos próximos episódios, manda lá no Instagram ou deixa aqui nos comentários do próprio YouTube, que a gente vai ter ficou alguma dúvida também. Exatamente. Pode deixar as dúvidas que a gente responde. Até a próxima. Até a próxima.